10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 10, 1. Quem achou, diga achei. Já levantaram. Manuel, não estava te vendo aí, eu estava até preocupado aí. Está escrito assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Uma coisa assim interessante que a Bíblia fala doença e enfermidade. Lá na IFOL você descobre que não é a mesma coisa. Doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Sempre que alguém, a Bíblia vai falar daqui para frente de Judas, vai falar assim: o que traiu, o que haveria de trair, é a marca que ficou. Eu gostaria de falar com você sobre a síndrome de Judas. A síndrome de Judas, né? O nome Judas é um nome muito legal, é um nome assim interessante. Judas é uma derivação de uma das 12 tribos. Uma das 12 tribos que se chama a tribo de Judá. E significa abençoado. Abençoado. Esse é o nome de Judas. E eu começo essa mensagem dizendo que Judas é aquele que foi escolhido a dedo. Escolhido a dedo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: talvez você não saiba, mas você foi escolhido. Judas foi escolhido a dedo. Jesus, homem, discipulador, mestre, ele ia discipular de pertinho 12. Como Deus, ele discipula milhões, mas como homem, ele não tinha como fazer isso. Então, ele separa 12. Judas é um dos 12. Ele foi chamado, escolhido a dedo. Segunda coisa que nós vemos acontecer na vida de Judas é que ele aceitou receber o que está escrito aqui no versículo 1. Jesus chama os seus 12 discípulos e lhes deu poder. Judas recebeu poder para expulsar Satanás, para dizer: está repreendido, está amarrado, sai dele, vai embora. Judas recebeu isso. Judas recebeu poder para curar enfermidades e doenças. Judas recebeu poder, autoridade para evangelizar. E o versículo 8 dá algumas informações mais daquilo que Deus colocou dentro de Judas. Versículo 8, o Senhor continua dizendo aos seus discípulos: curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Você tem noção do que Judas recebeu? Purifiquem os leprosos. Porque toda vez que você vai ver a lepra na Bíblia, ela não era meramente uma doença, mas a lepra é apresentada na Bíblia como uma pena pelo pecado. Uma pena pelo pecado. Um preço de
transgressão. O Naamã estava leproso, e a Bíblia não dá os detalhes pelo quê, mas quando Naamã foi curado, a lepra do Naamã passou para o Geazi. Por quê? Porque o Geazi meteu a mão no dinheiro, não aguentou ver aquele tanto de dinheiro sendo oferecido, e ele meteu a mão, e aí o pastor Eliseu diz que a lepra do Naamã se apegue a ti e à tua casa. Sempre a Bíblia faz esse paralelo da lepra com o pecado, e agora o Senhor está dizendo para os discípulos, dentre eles Judas: eu estou te dando autoridade para purificar os leprosos. Olha que não é para curar, para trazer pureza para os leprosos e para ressuscitar mortos. Tudo isso aqui tem a ver comigo e com você. Tudo isso aqui é o meu chamado como pastor, e o seu chamado como membro dessa comunidade, e o seu chamado como morador dessa cidade, e o seu chamado como terráqueo, como alguém da terra. Esse é o nosso chamado. O Senhor nos escolheu, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. O Senhor te amou, o Senhor me amou, e Ele me chamou, Ele te chamou, e Ele continua te chamando. Mas tem uma síndrome de Judas, que aceitam receber algumas coisas de Jesus, mas outras eu não quero. Sabe, Judas, ele é seletivo, e as pessoas com essa síndrome, elas continuam 2000 anos depois, elas são seletivas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, todo mundo quer. Ele vai abrir as portas para você, todo mundo quer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, todo mundo quer. Agora, quando a Bíblia diz assim: aquele que roubava não roube mais, aí já começa a apertar. Aquele que mentia não minta mais, aí já começa a apertar. Judas foi altamente seletivo. Judas, ele representa aquele tipo de gente que ela tem contato com Deus, ela gosta de ir na igreja, domingo é sagrado, e talvez ela está na célula, talvez ela está na missa, na paróquia, ela está em algum lugar, tendo contato com Deus, mas de maneira seletiva. Eu quero de Deus os bônus. Eu quero de Deus os bônus. Aquilo que me custa, eu não quero. Aquilo que me faz sangrar, eu não quero. Não existe salvação sem sangue. Pastor, então eu tenho que sangrar para ser salvo? Não, Jesus já sangrou no meu e no seu lugar, amém ou não? Mas você precisa sangrar para testemunhar. Você precisa sangrar para testemunhar, para ser o exemplo, para ser o modelo, para ser o padrão. Você precisa sangrar. E Judas representa esse tipo de gente que gosta de andar com Jesus, que acha legal ir na missa, que acha legal ir no culto, mas não tem transformação de vida. A vida não muda, continua o mesmo sem vergonha, continua o mesmo mau elemento, continua o mesmo ignorante. Essa é a síndrome de Judas, aquela pessoa que está sendo ministrada dia após dia. Como esse tipo de gente gosta de ouvir mensagem, é uma atrás do outro no YouTube.
É um devocional atrás do outro. Mas a vida não é transformada. Judas representa esse perfil de gente que chama Jesus de mestre, mas nunca aceita o seu ensino. É mestre. E quando eles estavam chamando Jesus de mestre, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que ele é seu mestre se você não aceita o ensino dele? Judas representa essa turma que gosta de culto, que gosta de missa, que gosta, sabe, do movimento evangélico, mas que negocia os valores. Judas procura os sacerdotes e diz assim: olha, se quiser comprar, eu vendo. O que você está disposto a vender? Eu vendo meu Jesus, eu vendo a minha fé. Sabe, a igreja está cheia disto. O cara está solteiro. Primeira fruta que aparece no caminho dele, ele larga a fé na hora. Pode ser pera, jaca, melancia. Primeira que aparecer, ele está vendendo. Judas não morreu, Judas continua vivo. Porque é um estilo de vida. A menina está na igreja, ela está caminhando com Deus, ela diz que está apaixonada com Deus, até aparecer um mau elemento. Ela já sai do culto e já vai direto para o motel, já vai direto para a cama, negocia a fé, se vende. É isso que é Judas. Ele vai até os sacerdotes e diz: ei, eu estou disposto a vender a minha fé. Quanto você paga? Tem gente que o preço é um namoro sujo. A primeira gostosona que aparecer, o primeiro bombado que aparecer, eu vendo meu relacionamento com Deus, eu vendo o lugar que Deus me plantou na igreja, o lugar de autoridade que Ele me deu, a unção que Ele me deu, eu vendo, eu negocio. É só aparecer alguém disposto a comprar. E isso que Judas representa, a turma que negocia os valores. Olha aí Lucas capítulo 22. Não adianta ficar falando se não tiver Bíblia. O que baliza toda e qualquer fala aqui tem que ser a palavra de Deus. Lucas 22. Versículo 4, Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os agradou e lhe prometeram dinheiro. Se tiver grana, você faz qualquer coisa, amigo. Se te prometer uma posição, sabe? Se te prometer uma posição, um aumento de salário, você fala: não, eu não preciso ir no culto mais, não. Sabe, pastor, não dá para mim ir na igreja mais, você sumiu, fulano. Agora não dá para mim ir no culto mais, o que aconteceu? Arrumei um serviço, vou ganhar 100 a mais. Judas vendeu por 20, por que você não pode vender por 100? Você vende toda a comunhão, você vende toda a oportunidade de relacionamento, de aprendizado, negocia tudo. Judas representa essa classe que negocia, que deixa o dinheiro falar mais alto. Judas representa essa classe que não aguenta ver dinheiro, gente infiel. Nós estamos vivendo mais do que nunca os últimos dias, que a Bíblia diz que os homens seriam avarentos,
amantes de si mesmo e inimigos de Deus. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você, querido, é estar dentro da igreja todo dia e ter uma vida porca. É não faltar uma semana de culto e ter uma vida imunda, ter uma vida que não muda, uma vida que depõe contra o Evangelho, que depõe contra a cruz de Cristo. Judas é discípulo e tesoureiro, mas João, escrevendo sobre Judas, João diz que ele metia a mão na bolsa. Abra aí. Abra aí para você ver. João. Me ajude aí, que é, não sei se é o 6, se é o 8, me ajude aí. Quem achar, falando sobre ele metendo a mão. Oi? Vamos ler o 5 também. Olha o que Judas está dizendo. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. 300 denários são 300 dias de serviço. É um ano de trabalho de um servente de pedreiro. Por que derramou esse perfume em Jesus? 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Ele era o tesoureiro da igreja. Jesus colocou ele como tesoureiro, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Ele costumava tirar o que era colocado nela. A Bíblia não está dizendo que ele tirou. A Bíblia não está dizendo que ele foi tentado. A Bíblia está dizendo que era um costume dele. Quem? O Judas. É ele. Aquele que recebeu poder para expulsar demônio, aquele que recebeu poder para purificar os leprosos, aquele que recebeu poder para curar os doentes, agora ele está metendo a mão na bolsa. Você fala, meu Deus do céu, o tesoureiro de Jesus roubando. Deixa eu te falar, será que você não mete a mão na bolsa também? Meu professor no seminário, já falecido, ele faleceu ano passado, o apóstolo José Correia, ele diz assim: o dia que não tiver uma igreja para você entregar o dízimo, você pega, coloca dentro de uma sacola, pendura numa árvore, deixa numa calçada, porque não é seu. Só que quando o seu caráter é deturpado, querido, o fato de ter ou não ter igreja te faz dizimista ou não. Não, se eu tenho uma igreja, eu sou dizimista. Se eu não tenho, eu não sou dizimista. Mas se perguntar se é crente, ele fala que é. Se perguntar se ele tem Deus, ele fala que tem. Então, por que ser dizimista está condicionado a você ser membro de uma igreja? Eu estou falando para você que está me assistindo, você que está me ouvindo, e que não é membro de lugar nenhum, e você não é dizimista, e você acha que só o Judas que é ladrão. Porque ele costumava meter a mão na bolsa. O interessante da Bíblia é que o Davi adúltero, a Bíblia expõe o adultério dele. O Judas ladrão, a Bíblia expõe o roubo dele. O Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém, não amacia, não tem escondido com Deus. Ele era ladrão, ele metia a mão na bolsa.
O Senhor te deu uma bolsa e diz: essa parte é minha, essa parte você não toca. E você faz, talvez, você faz de forma seletiva. Se tiver tudo bem, ou se você quiser alguma coisa, se você quiser alcançar alguma coisa, se você quiser algum objetivo, você dá uma negociada com Deus. Deus abre as portas aí. Ele não abre porque você negociou, querido, Ele abre porque Ele é misericordioso. Ele não abre porque você está tentando comprá-lo. É por misericórdia. As bênçãos do Senhor não estão à venda. É interessante que Judas foi o tesoureiro até o fim. Jesus está tão preocupado com dinheiro que Judas foi tesoureiro até morrer. Pensa. Na hora que você arrumar uma explicação para isso, você me fala: Judas enganava Jesus? Judas enganava Jesus, sim ou não? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Jesus estava tão preocupado com o dinheiro que deixava ele ficar roubando. E as coisas iam dando certo para Judas. Talvez já tinha comprado uns 3 jumentos zerinho. Pessoal, rapaz, o que está acontecendo com Judas, hein? O cara está prosperando. Daí a pouco uma égua, cavalão reprodutor, só meter na mão na bolsa. Hein? Alparca zerada. E o Senhor deixando. Deixa eu te falar, o Deus que deixou Judas roubar é o mesmo Deus que te deixa roubar até hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem gente que vê Deus como o braço de ferro. Eu tenho que entregar isso aqui porque senão eu vou morrer. Deus não quer essa relação, querido. Eu tenho que entregar. Não, Deus não quer essa relação. Deus não quer essa relação. Deus quer uma relação de amor, uma relação de confiança, uma relação de entrega. O que Deus quer não apenas que você flua no poder. O que Deus quer não é apenas que você evangelize, que você diga, eu sou crente, mas que você viva como tal. Judas representa esses que negociam os valores, cada um tem o seu preço. Talvez o seu é dinheiro, talvez o da irmã A ou B é sexo, é homem, talvez do irmão é mulher. Cada um negocia a sua maneira. Judas representa essas pessoas que mesmo caminhando com Jesus alimentam suas crises, não sabem quem são. A pessoa está caminhando com Deus, ela não sabe se é homem, se é mulher. Eu não sei se eu sou um menino, se eu sou uma menina. Por que você não sabe? Procura saber quando você nasceu o que o médico disse. Ou no ultrassom, o que o médico disse. Está fácil de resolver. Quando chegou lá no ultrassom, o médico falou assim: parabéns, mamãe. Tem uma menina aqui. Parabéns, parabéns, tem um menino aqui. Está resolvido. Mas Judas representa essas pessoas que têm crise de identidade. Jesus diz, eu vou te fazer um homem. E ele vira bandido, porque ele não sabe quem ele é. Ele vira um marginal. Jesus poderia ter chamado a polícia e colocado ele na cadeia, porque ele tem uma crise de identidade terrível. Ele está até caminhando com Jesus, mas as coisas de Jesus não entram dentro dele. Essa crise de identidade, querido, vai continuar na sua sexualidade,
enquanto você não deixar Jesus tomar conta do todo da sua vida, enquanto você quiser ser seletivo. Você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, só que o marido não sabe se é casado ou se é solteiro. E aí? O cara é casado, mas ele não sabe se ele é casado ou se é solteiro, porque a primeira que pisca para ele, ele coloca dentro do carro e vai para o motel. É a mesma crise de identidade, não tem diferença nenhuma da homoafetividade. É uma crise na identidade que só Jesus resolve. Porque a menina quer virar menino, o menino quer virar menina, e o casado acha que pode pegar todas. E Jesus chega e resolve tudo. Resolve tudo na vida de quem não é seletivo. Resolve tudo na vida de quem abre tudo. Diz: eu estou disponível, Senhor. Eu não quero só o poder para pisar no diabo, para impor as mãos sobre um doente. Não, eu quero mais do que isso. Eu quero te representar. Jesus, Ele veio para mudar isso, para trazer esse conserto. Sabe por quê, querido? O caminho de Judas, o caminho do abençoado, entre aspas, é um caminho de morte. Todo mundo que se faz discípulo de Judas, todo mundo que decide alimentar essa síndrome, não tem outro caminho para você que não seja morte, morte da pior maneira possível. Da pior maneira possível. E olha lá, se não der tempo de você mudar e você experimentar a pior de todas as mortes, que é a morte eterna. Deixe Jesus mudar a sua vida por inteiro. Quanto tempo você vai continuar metendo a mão na bolsa? Quanto tempo? Pastor, se eu estou querendo dízimo, eu estou querendo dízimo do mesmo tanto que Jesus estava querendo de Judas, o mesmo tanto. A preocupação é a mesma. O que o Senhor está nos chamando é para a integridade, querido. O caráter. Você parar de ficar jactanciando. Olhe para você. Olhe para você. Se enxerga. Quando Jesus senta com os 12 e diz assim: um vai me trair, sabe o que Judas fala? Sou eu. Cara, é a hipocrisia, é a dificuldade. Será que ele não sabia que era ele? Será que ele não sabia que ele já tinha traído há muito tempo, desde o dia que ele começou a meter a mão na bolsa? Será que ele não sabia que ele já tinha traído quando a mulher traz 1 ano de salário e derrama nos pés de Jesus? E ele fala: que desperdício entregar isso no altar, que desperdício entregar isso para Jesus. Eu vou fazer obra social, eu vou dar para os pobres. É isso que ele está falando. E aí Jesus, conhecendo o coração, fala: não. Isso aí é conversa fiada sua. Tem nada de pobre, não tem nada de paixão por pobre. O que tem no seu coração é infidelidade. É isso que tem no seu coração. Você está andando ali tão perto de Jesus, ouvindo a voz dele, mas você não se submete a ela. Nós temos uma igreja em cada esquina de Governador Valadares, somos uma das cidades mais violentas do estado. Como assim? Tanta igreja e tanta violência. Igreja e violência não combina, querido. Igreja e adultério não combina. Igreja e pornografia não combina. Igreja e abuso sexual não combina. Então por que tanta igreja e tanta desgraça? É por causa dessa síndrome. Essa galera que diz que está andando com Jesus, mas vai andar de qualquer jeito, que não está disposto a sangrar. Eu vou andar, mas eu vou andar do meu jeito.
ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se ninguém tem nada a ver com a sua vida, por que você insiste em ser crente? Por que você insiste? Vira outra coisa, miserável. Para de depor contra a cruz de Cristo. Para de lutar contra o Evangelho. Este é um caminho de morte. E eu encerro com isso. Morte de quê? Do crédito. Quem aqui conhece alguma mãe que colocou o nome do menino? Sabe o que significa Judas? Abençoado. Cheio de bênção. Quem aqui conhece alguma mãe que colocou o nome do filho de Judas? Nossa, nenhum. Cruz credo. Ô Kaique, eu mandei uma canção para você. Não tem. Sabe por quê? Ninguém dá crédito. Achou um, Luiz? Você ia colocar? Ninguém dá crédito. Judas representa a morte do crédito. O caminho de Judas é a morte do crédito. Sabe? Você faz mal para a igreja que você é, com a vida que você tem. Você faz mal. Se você comprou, paga. Você pegou emprestado, devolve. Porque senão o crédito vai morrendo. Quando você falar, ninguém dá crédito. Ninguém acredita. Deixa o Senhor te moldar. Deixa o Senhor mudar a sua história. Deixa o Senhor te transformar de uma vez por todas. Porque esse caminho seu é de morte. Você vai para o inferno dentro da igreja. Você vai para o inferno fazendo parte de ministérios. Paulo diz assim: eu fui chamado para entregar uma igreja imaculada, sem mancha e sem ruga. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado do pastor. Esse é o chamado de todo líder de célula, de todo líder ministerial. É entregar uma pessoa, um ministério sem mancha e sem ruga. Tenha compromisso. Eu estou morando numa casa de 5 cômodos, mas eu não consigo pagar o aluguel. Então morando de 2. Isso é evangelho. Isso é testemunho. Morando de 2. E honra o nome do Senhor. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pena que ninguém consegue glorificar, né? É uma pena. Porque isso mexe com a gente. O escritor aos Hebreus diz assim: até agora não suaste, não resististe na luta contra o pecado até o sangue. Se tiver que sangrar, você continua crente? Você continua firme? Decida sangrar nessa noite. O Senhor te escolheu a dedo, querido. Você foi escolhido a dedo para estar aqui nessa noite. A dedo, você acha que é você que veio? Para com isso, Ele te trouxe. Só que a decisão é sua, Ele nunca vai te obrigar. Ele sabe que você está roubando, Ele sabe que Judas está roubando, e Ele deixa. E nunca faltou lá no ministério de Jesus, nunca faltou. Não é você entregar ou não entregar que vai faltar. Não é você entregar ou não entregar que vai travar a obra de Deus. Não, o Senhor não está limitado a você. Mas que você envergonhe o nome dEle, envergonha. E a Bíblia, que não mente, diz que é melhor você pegar uma pedra, amarrar no pescoço, se jogar ao fundo do mar, do que você escandalizar.
que você ser uma vergonha. Está com dificuldade, peça socorro, peça ajuda. O Espírito Santo te enche de força. Tem dúvida, peça ajuda. Converse. Esse caminho de Judas é um caminho de morte, a morte do crédito, a morte da moral, a morte da moral. Judas te inspira? Você dá moral para Judas? Judas tem moral de quê, querido? Judas tem moral de quê? Esse caminho de morte representa a morte dos outros. Quem aqui, só me dá um sinal, quem aqui sabe como terminou a vida de Judas? Só me dá um sinal. Suicídio. Deixa eu te falar, você está se matando todo dia. Você está se matando todo dia. Vou falar algo muito sério, muito grave. Todo suicida quase sempre leva alguém para a sepultura com ele. Repetir. Quase todo suicida, para não dizer todo, quase sempre leva alguém para a sepultura com ele. Um filho que suicida, ele mata a mãe, ele mata o pai. Pai que suicida, ele leva aquela família para a sepultura junto. Quase todo suicida, ele não vai para o túmulo sozinho, ele leva gente junto. Gente que ele devia representar vida na vida dessas pessoas e não morte. Deixa eu te falar, esse caminho na contramão de Deus que você está travando, que você está traçando, é um caminho suicida. E você leva outras pessoas junto com você. Você leva gente que está perto de você. Gente que era para você inspirar vida para eles e não morte. Aliança e não irresponsabilidade. Judas suicidou. Mas ao longo desse caminho suicida, ele conseguiu matar muita gente. Muita gente descreu do Evangelho. Muita gente descreu do Evangelho. Por causa de quem? Por causa do Judas. O Judas escolhido. Fica de pé. O Judas escolhido. O Judas amado. O Judas vocacionado. O Judas que o Senhor disse, eu te dei autoridade. Vai curar os enfermos. Vai pregar. O Judas, que no Mateus 10, Jesus fala para ele, não leva nada. Não precisa levar 2 sandálias, nem 2 peças de roupa. Eu vou te suprir. Eu cuido de você. Mas ele não quis crer. Ele era seletivo. Isso aqui eu quero crer. Isso aqui eu não quero crer. Ah, pastor, sabe, eu estou orando para Deus tirar isso de mim. Deixa eu te dar uma triste notícia. Deus não vai tirar. É você que arranca isso de você. Deus não vem com varinha mágica. Tem. Agora você não é mais sem vergonha. Não. Não. Deus não vem. É você que decide. É você que decide. A minha carne pede as mesmas coisas de antes, porque ela continua sendo carne. Todo dia eu tenho que decidir. Deixa eu te falar, todo dia eu tenho que decidir. E todo dia eu tenho que decidir ainda com mais responsabilidade. Porque eu sou o pastor da minha mãe, sou o pastor da minha esposa.
Eu sou o pastor das nossas duas filhas. Eu sou o pastor do meu irmão, da minha cunhada. Eu sou seu pastor. Que alguém está me assistindo lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, lá em Portugal. E se eu decidir suicidar, muita gente morre junto. Muita gente perde a fé. Muita gente entra num caixão espiritual. Decide deixar de igreja. Talvez é isso que você está fazendo. E só Deus e você sabe qual é a área que você está trilhando esse caminho suicida. Apaga a luz aí para nós. Queria que você ouvisse essa canção. E depois eu queria que você tomasse uma decisão. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei. O Senhor se preocupa. O mundo afora. O Senhor se preocupa com a sua moral. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Pedro falhou terrivelmente e se arrependeu. Só tenho você. Judas falhou terrivelmente e suicidou. Só faltava eu. Nunca se arrependeu. A ausência de arrependimento é suicídio. Você pode se arrepender hoje. Você pode se arrepender hoje. O Senhor está te oferecendo Vou amor. falar o que todos já conseguiam O ver. Senhor está te oferecendo amor. Mas eu demorei pra perceber. O Senhor está te oferecendo vida. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Ouça o que o Senhor está falando contigo. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Deixa Ele cortar na sua carne. Salva, pois seja fiel. Todas as vezes bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Judas roubando. E Jesus dando oportunidade. A oportunidade continua. Eu estava longe, vamos. Eu estava longe. Se arrependa. Você estava perto. Onde você estiver, se arrependa. Rejeitei, em troca recebi afeto. Onde você precisa de arrependimento. Senti sozinho, me tornou seu filho. Onde você precisa de arrependimento. Morada e eu disse: és bem-vindo. Chama-o. Não me abandonou e não me abandonou todas as vezes. Essa não é a mensagem da condenação. Essa é a mensagem da oportunidade. Do Deus que não abandona. Do Deus que diz: eu estou aqui com você. Eu quero te ver feliz. Ficar feliz com mais intensidade, diga: não me abandonou e não me abandonou todas as vezes que eu caí. E bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Eu quero te convidar
Você entendeu? Esqueça que tem outra pessoa. Só tem você aqui. E você entendeu a mensagem. Vamos, aplique seu coração. E você não vai Com se ainda mais matar. intensidade, diga isso, eu tenho Mas você se arrepende. Você se arrepende de querer viver só um pedaço da palavra. Diga eu vaguei. Você se arrepende de continuar lutando contra a palavra. E você quer vir em arrependimento no altar. Saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Pode vir para cá. É você e o Senhor que sabe de que você está se arrependendo. É você e o Senhor que sabe de que você está se arrependendo. De que você está se arrependendo? Eu quero mudança. Eu quero renovo. Eu quero restauração. Eu não vou ser um marido qualquer. Eu não vou ser uma esposa qualquer. Eu não vou ser um filho qualquer. Eu não vou ser uma filha qualquer. Eu me arrependo. Eu quero testemunhar do Senhor. Eu quero viver a Tua palavra. Saia do seu lugar se o Espírito Santo está falando com você. Se o Espírito Santo colocou o dedo numa ferida, dizendo, você tem que consertar isso, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Deixa Ele te transformar. Ou você chora o seu pecado, ou você chora a sua morte. Ou você chora o seu pecado, ou você chora a sua ruína. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te moldar. Você é do Senhor. Você foi escolhido a dedo. Você foi escolhido a dedo. Eu estou orando para Deus tirar de mim. Cria vergonha e muda. Ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu autoridade. Faça o que é certo. Quando você não estiver dando conta, grite por socorro. Não alimente o erro. Não alimente o erro. Coloca a tua casa em ordem. Você vai matar a sua família. Coloca a sua casa em ordem. Todo suicida leva mais gente para o túmulo. Todo suicida leva mais gente para o túmulo. Leva mais gente para a sepultura. Coloca a sua casa em ordem. Chora o seu pecado. Andar com Deus custa, querido. Andar com Deus custa. Por isso que a Bíblia diz que o número dos perdidos é como a areia do mar. Andar com Deus tem um preço. O Senhor te trouxe para te ensinar. Andar com Ele tem um preço. Queria que alguém da igreja saísse. Ninguém sozinho aqui à frente. Saia do seu lugar, vem aqui. Porque toda decisão que você toma, o Senhor coloca alguém do seu lado. Toda decisão que você toma, o Senhor coloca alguém do seu lado. Cadê o pessoal da igreja? Diácono, líderes. Toda decisão que você toma, o Senhor coloca alguém do seu lado, dizendo, você não está só. Você não está só. Eu estou com você. Nós estamos juntos. O Senhor não veio te julgar. Não é noite de juízo. Não, é noite de conserto. Não é noite de juízo. É noite de restauração. Viva o Senhor ao extremo. Sinta o Senhor na sua carne. Viva como homem que não tem de que se envergonhar. Viva como uma mulher que não tem de que se envergonhar. Um adolescente cheio de Deus, que busca a face do Senhor. Qual é a sua crise? O Senhor te sustenta. O Senhor te fortalece. Eu abençoo a tua vida. No nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. No
nome de Jesus, eu declaro uma mudança de rota. Eu declaro que você sai dessa estrada de morte. Eu declaro que você sai dessa estrada de ruína e perdição. Eu declaro que você sai desse lugar de angústia. Eu declaro que você sai, Cíntia. Coloca a mão na cabeça dela. Eu declaro você saindo do território da dor. Te declaro saindo do lugar da angústia. Por isso, Pai, eu te declaro, o Senhor te arranca deste lugar. O Senhor te arranca deste lugar. Ele te trouxe. Ele te trouxe. Dizer, a morte não é para ti. Esse caminho de morte não é para ti. É um caminho de vida, uma estrada de vida abundante que eu lhe apresento. De vida abundante. De renovo e restauração. O Pai que ama e que cuida. Oh, o Senhor te levanta. O Senhor te tira da vergonha. O Senhor te chama para perto. O Senhor te traz para perto. Não adianta você avançar em tanta coisa e retroceder em Deus. Isso é Judas que negocia. No nome do Deus vivo, no nome de Jesus misericordioso e amoroso, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu declaro um novo tempo de restauração, de ânimo, de força, de integridade. O diabo diz que você não pode ser íntegro em todas as áreas, e Jesus diz: você pode. O modelo, o padrão para nós é Jesus. Jesus diz: seja santo em toda a sua maneira de viver. Deixa Ele aperfeiçoar todas as áreas da sua vida. Deixa Ele te melhorar em tudo. Dê um aplauso a Ele. Pode voltar ao seu lugar. Receba um abraço dessa pessoa que está ao seu lado. Enquanto você se assenta, a gente já vai encerrar. Preste atenção. Mês que vem,